Oi, gente! Último capítulo do livro de 1 Samuel, capítulo 31. Obrigado você que está aqui no Toque de Clay durante 31 dias. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando, muito obrigado. Eu sei que você às vezes não fica todos os dias assim acompanhando aqui, mas eu também sei que tem uma hora que você para e faz uma Clayflix. Você faz aí um Clayflix, assiste vários e eu acho uma delícia ouvir isso, é muito legal. Que o Senhor fale com você várias vezes durante esse tempo que você está fazendo isso. E hoje nós vamos para o último capítulo, é um capítulo triste, pesado, é um capítulo final, é o final de uma era, é o final da era de Saul. E nós vamos continuar aqui no segundo livro de Samuel amanhã. Mas temos que ler, né? Temos que ler. Tudo na vida finaliza. E nós estamos finalizando esse capítulo. E eu estou muito feliz, estou muito feliz. Estou feliz também porque a gente vai continuar aqui no livro de Samuel, né? E estou feliz que você está aqui comigo. Estou feliz porque vocês me dão ânimo para continuar. Mesmo quando eu estou doente, quando eu estou cansada, quando eu estou com preguiça, quando eu estou desanimada, quando eu estou com falta de ar, quando eu estou medicada, quando eu estou com sono, quando a internet não funciona e quando várias e várias coisas acontecem. Eu penso em vocês, penso no que vocês escrevem nos comentários de todas as redes sociais e eu me animo. Coloco um sorriso no rosto e venho aqui ler para vocês. Porque é por vocês que eu faço isso, é para abrir a mente de vocês, é para diminuir a ignorância bíblica no mundo que eu leio. É para isso que o Toque de Clay existe, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus nua e crua, purinha. É para isso. E hoje nós vamos ler, infelizmente, sobre a morte de Saul. Está finalizando o livro, está finalizando uma era inteira, né? Capítulo 31. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte de Giboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas. Sabe que essa parte aqui é tão triste, porque Jonatas era um homem tão nobre, né? Jonatas era tão fiel, tão leal, tão legal, né? Ele era tão... Eu gostaria que Jonatas tivesse ficado vivo, tivesse assumido o trono, mas os nossos planos não são os planos de Deus, né? Na nossa cabeça, por ele ser um bom amigo, né? A gente acha que talvez ele seria um bom rei, mas talvez não, né? Talvez não, né? Com certeza não, porque Deus não quis, né? Se Deus quisesse, ele não teria sido morto, e ele foi. Muitos israelitas foram mortos ali depois dessa guerra, né? Inclusive, né? Os filhos, Saul e seus filhos, mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua e os filhos de Saul. Ele tinha 3, né? Abinadab, Malquissua e Jonatas. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ele ficou muito ferido, ele ficou muito machucado. Então disse ao rapaz que carregava suas armas, o arqueiro que ficava com ele, né? O fiel escudeiro que eles chamam: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Ele tinha medo de ser usado como chacota, né? Ser pego, escravizado, envergonhado, né? Ele tinha medo de ser envergonhado. A vida dele foi correr da vergonha, correr da chacota, né? Que tristeza, né, Saul? Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Imagina pegar uma espada e matar o rei. Não tinha como ele fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela.
Davi se suicidou. Que fim triste para um rei, que fim triste para uma pessoa que foi escolhida para ser o rei, um homem bonito, um homem forte, um homem grande, um homem que podia ter sido, né, tanta coisa boa, mas preferiu cuidar do próprio umbigo ao invés de ser guiado por Deus, né? Ele começou a fazer um monte de loucurada, no final já estava conversando até com uns feiticeiros, já estava fazendo um monte de loucura. E acabou no final da vida se suicidando, com medo da vergonha, com medo da humilhação. Ele pulou na própria espada, gente. Que morte horrível, que morte dolorida, que agonia, que desespero, que angústia que Saul estava sentindo para fazer uma coisa dessas. Ele estava tão apavorado, com medo da vergonha, com medo da humilhação, que ele tirou a própria vida. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a própria espada e morreu junto com ele. Então a morte dele ainda levou o rapaz, porque o rapaz provavelmente seria culpado da morte dele, né? Da morte do rei. E o desespero tomou conta do rapaz e ele pulou também, se matou também. Se desviveu, igual dizem por aí. E assim morreram naquele dia Saul e os seus 3 filhos e o rapaz e todos os soldados de Saul. Olha que tragédia, que final horrível. Quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército de israelitas haviam fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar os mortos. Não, peraí. Versículo 8. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos caídos no monte de Giboá. Então cortaram a cabeça de Saul, tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para a sua terra, para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bezá. Vamos parar um pouquinho aqui. Ai, cada coisa horrível que estão fazendo, gente. Eles humilharam o corpo, eles vilipendiaram os corpos, eles cortaram a cabeça, eles tiraram as armaduras, eles penduraram os corpos, eles fizeram chacota, eles colocaram as armaduras dentro do templo da deusa Astarote, eles colocaram lá em oferenda para essa deusa pagã lá deles, e penduraram no muro o corpo dos filhos para fazer chacota, para fazer arruaça, para se exibirem, para fazer... é muita humilhação, né? É muita coisa, é muita tristeza, é muita coisa feia que eles estavam fazendo com os corpos, né? Com a cabeça, com o corpo dos filhos. E é um fim muito triste, né? Que eles fizeram. Quando o povo de Jabes, na região de Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, toda essa bagunça, esse vilipêndio ali, né? Essa bagunça com os corpos, né? E os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira até chegarem lá onde eles estavam, em Bet-San. Tiraram das muralhas os corpos de Saul e dos seus 3 filhos, levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Não era costume dessa época eles queimarem os corpos. Hoje a gente vê, né, eles queimarem, mas na época não era. Eles queimaram provavelmente para que esse pessoal mau, esse pessoal ruim que gosta de fazer bullying, hoje em dia seria bullying,
não fizesse de novo. Eles tinham medo deles pegarem e vilipendiar de novo os cadáveres, então eles queimaram para finalizar, né, para dar uma morte digna, né, para o rei. O rei se corrompeu, né, fez um monte de coisa errada e tudo, mas a honra que eles tinham não foi corrompida. Por mais que o rei tivesse corrompido, tivesse feito coisas erradas, eles não. Eles continuaram honrando o rei, né? Eles continuaram honrando quem Deus tinha colocado como rei, né? O caráter do rei mudou, mas o caráter de quem eles eram não mudou, né? Esse povo de Jabes, quando o rei Saul ajudou esse povo, então eles estavam como assim retribuindo a ajuda que o rei Saul fez para eles, né? Eles não podiam deixar essa humilhação, porque já que o rei ajudou, eles estavam retribuindo. Nesse momento eles tiraram os corpos, queimaram e deram um enterro digno, né? Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade debaixo de uma árvore de tâmaras e jejuaram ali por 7 dias. Eles deram um enterro digno e finalizaram a história do primeiro rei de Israel. E assim finalizamos finalizamos o livro de 1 Samuel, com essa notícia triste, mas que foi finalizada com honra, né? Vemos o povo de Jabes que honrou o rei. Isso nos traz a memória que nós devemos ser pessoas honradas, independente da atitude do próximo, né? O próximo pode fazer o que for. A atitude dele, quem vai prestar conta é ele. Nós devemos ser pessoas honradas até o fim. Isso é uma grande lição para a gente hoje. Por mais que as pessoas ajam de má fé com a gente, nós devemos permanecer de boa fé. Isso é um bom toque. É uma boa coisa para a gente pensar no dia de hoje. Um beijão no seu coração e até amanhã com um livro novo, 2 Samuel. Tchauzinho.